governo brasileiro tá conseguindo destruir a imagem do Brasil no exterior. E o pior é que a mídia tá fazendo de tudo para esconder isso da população. Só que o o Lula falou essa semana tá impossível de esconder. Desde que o governo Lula assumiu a presidência, o presidente focou em viagens internacionais que, segundo ele, era para trazer mais investimentos e colocar o Brasil de volta ao protagonismo internacional. Só para você ter uma ideia, o governo gastou mais de 3 bilhões de reais com viagens diárias internacionais e nacionais. Essas viagens do Lula foram muito criticadas, mas o governo respondeu dizendo que ele estava atraindo investimento. Então estava fazendo sentido. E quando você olha o que o governo está falando, parece que tudo isso está sendo um sucesso. Segundo o PT, o Brasil está no rumo certo. Com o Lula, o país recupera papel de protagonista mundial. Presta atenção nesse negócio de protagonista que lá na frente vai fazer mais sentido. Nessa outra matéria, o governo Lula atrai avalanche de bilhões em investimentos estrangeiros no país. Agora, para você que não acredita em qualquer coisa, vamos ver o que realmente aconteceu? Segundo essa matéria, o investimento estrangeiro direto aqui no Brasil caiu 17 bilhões de dólares. Aqui eu te pergunto, se as viagens eram para atrair investimentos internacionais aqui no Brasil e o investimento caiu, como isso é possível? Calma, que você vai entender nesse vídeo. Se você não vive dentro de uma caverna, você deve saber que o mundo vive um cenário assustador de guerras e ameaças de novas guerras. E o Brasil tem um histórico de ser neutro nesse tipo de problema e sempre negociar pela paz. E quando você olha os discursos oficiais do Lula, é realmente o que o Brasil está fazendo, buscando a paz, querendo negociação e querendo ter um clima muito melhor. Mas quando ele fala fora do roteiro, em algum tipo de entrevista, meio que no freestyle, meu amigo, é aí que a verdade aparece. Em uma entrevista em abril de 2023, o Lula foi dar pitaco sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele disse que os Estados Unidos e a União Europeia estavam prolongando a guerra na Ucrânia. E também em abril de 2023, o Lula praticamente ignorou que a Rússia invadiu a Ucrânia e disse que essa guerra foi uma decisão entre dois países. Claramente, essas declarações foram muito criticadas no cenário internacional. E vamos ser bem sinceros aqui, você pode ser bolsonarista, você pode ser petista, você só não pode ser burro. Mesmo que você acredite nisso, você representa uma nação como o Brasil e no seu discurso você tem que saber muito bem disso. Quando você sai atacando outras nações, atacando outros planos, você consegue apenas manchar a imagem de neutralidade que o Brasil sempre teve. Mas você acha que tudo isso está ruim? Calma que a situação ainda piora. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi condenado pelo Tribunal Internacional Penal por crimes de guerra. Em teoria, ele deveria ir para a prisão. Guarda essa informação porque ela vai ser muito importante lá na frente. Mas a verdade é que esse tipo de condenação tem pouco efeito, porque ninguém vai entrar na Rússia e prender o presidente do país. Porém, ela tem o objetivo de isolar o presidente de outras nações. Tanto é que no ano passado teve a reunião dos BRICS lá na África do Sul e o presidente da Rússia não pôde comparecer. Isso porque a África do Sul faz parte do acordo que obedece às condenações do Tribunal Penal Internacional. Logo, se o presidente da Rússia fosse para a África do Sul participar dessa reunião, ele deveria ser preso diretamente no país africano. E é aí que o Lula mais uma vez colocou o Brasil numa situação bem complicada no cenário internacional. Isso porque agora em 2024 vai ter a reunião do G20 aqui no Brasil. E o Lula é presidente do G20 representando o Brasil. E ele resolveu convidar o Putin para vir até o Brasil. E o pior de tudo, ele garantiu que se o Putin viesse para essa reunião, ele não seria preso. Só que é aí que tá o problema. O Brasil também faz parte do acordo do Tribunal Internacional Penal. Esse acordo, inclusive, está na Constituição do Brasil. Logo, em teoria, se o Putin viesse até o Brasil para participar dessa reunião, o Brasil teria o dever de prendê-lo. E claramente que essa declaração gerou muitas críticas para o presidente do Brasil. E quando ele percebeu isso, ele disse que nem sabia da existência do Tribunal Penal Internacional. E o problema aqui, meu amigo, é que essa afirmação tá longe de ser verdade. Primeiro, que o Lula já indicou até uma juíza para esse Tribunal Penal Internacional e a defesa dele, quando ele estava sendo investigado por corrupção, pensou em recorrer para o tribunal. E depois de muitas críticas, o presidente voltou atrás de novo e disse que quem deveria decidir isso seria a justiça brasileira. Você percebe como fica a visão do mundo sobre o Brasil? Como alguém vai querer fechar um acordo com o nosso país se o presidente está dando entrevista dizendo que pode deixar de cumprir os acordos a qualquer momento? E o que eu vou te falar agora talvez seja ainda pior, porque coloca o Brasil numa situação desconfortável numa guerra que está acontecendo nesse exato momento. Em outubro de 2023, o Hamas invadiu o território de Israel e cometeu atos horrorosos, levando à morte de mais de 1.200 pessoas. Em resposta, Israel declarou guerra ao grupo Hamas e prometeu caçar todos os envolvidos nesse atentado. As maiores democracias do mundo repudiaram o que o Hamas fez e prestaram apoio a Israel. Já do Brasil, era esperado uma posição neutra, mas que fosse bem forte contra o terrorismo. O governo até começou repudiando o terrorismo, mas não citou quem estava por trás dos atos e ainda relativou toda a situação. E só depois de muita pressão, o governo Lula realmente assumiu que o Hamas cometeu atos de
terrorismo. Só que o foco do presidente brasileiro sempre foi em Israel. O presidente subiu o tom contra as ações de Israel mais de uma vez e inclusive apoiou uma denúncia de genocídio que foi feita pela África do Sul. Ele chegou inclusive a comparar o que o governo de Israel está fazendo com os ataques que o grupo Hamas fez. Só que a verdade é que nem os brasileiros concordam com o presidente Lula. Segundo uma pesquisa feita no ano passado, 77% da população brasileira discorda da posição do presidente. E já comenta aqui qual que é a sua posição nessa guerra. Você acha que Israel está passando do ponto ou faz parte do que eles deveriam fazer para se proteger contra os ataques do Hamas? O que tem que ficar claro aqui é que essa guerra é algo muito complexo, envolve religião, envolve um passado difícil, então qualquer tipo de discurso mais agressivo só vai colocar fogo quando não deveria. Só que essa semana o Lula resolveu passar de todos os limites e comparou o governo de Israel com um massacre que Hitler fez no passado. Depois dessa declaração, o Brasil acabou virando um dos assuntos mais comentados no mundo. Imagina como que fica a imagem do Brasil quando o presidente faz uma comparação patética como essa. Você pode claramente criticar as ações do governo de Israel, mas esse tipo de comparação com uma das piores coisas que já aconteceu na humanidade não cabe aqui. O primeiro-ministro de Israel respondeu o Lula dizendo que ele cruzou uma linha vermelha ao fazer essa comparação. E o ministro da Defesa de Israel disse que essa foi uma declaração abominável e que ela envergonha ao apoiar o terrorismo. E presta atenção que essa fala de apoiar o terrorismo não veio só por causa dessa declaração. Uma investigação mostrou uma possível investigação de uma agência da ONU com o grupo Hamas. Quando isso foi revelado, vários países começaram a cortar as doações para esse órgão da ONU. Só que o Lula resolveu seguir um caminho completamente diferente. O presidente foi contra o caminho que as maiores democracias do mundo estavam fazendo e disse que iria aumentar os aportes para essa agência da ONU que, em teoria, está relacionada com o grupo Hamas. Falando agora em democracia, eu tenho certeza que você vem ouvindo bastante essa palavra, de como ela é importante para o Brasil e que o governo Lula praticamente salvou a democracia do Brasil. Mas como está a relação do Brasil com as democracias no mundo? O governo brasileiro fez questão de se aproximar de países onde essa palavra praticamente não existe. O Lula foi um dos principais a sair em defesa do ditador Nicolás Maduro da Venezuela. Chegou até a dizer que a democracia lá é forte e que a Venezuela tem até mais eleições que o Brasil. Só que quando ele foi questionado sobre a democracia da Venezuela, que não é lá essas coisas, o Lula disse que a democracia é relativa. O governo brasileiro, inclusive, conseguiu costurar um acordo com os Estados Unidos para retirar as sanções da Venezuela em troca de eleições transparentes e livres no país. Só que aí, meu amigo, a democracia relativa da Venezuela foi testada e mostrou a verdade para o mundo. A ditadura de Nicolás Maduro tornou a principal candidata nas eleições contra o ditador inelegível por 15 anos. A líder da oposição, Maria Corina Machado, foi condenada a 15 anos pelo STF, que é controlado pelo ditador Maduro. E olha que interessante, ela recorreu da decisão e pediu apoio do Lula, já que ele fala que estava querendo apoiar uma transparência nas eleições da Venezuela. Claramente, esse apoio não veio. Mas os Estados Unidos, é claro, que tinha tirado as sanções em troca de eleições livres, já avisou que se a Venezuela continuar nesse caminho, ele vai novamente colocar sanções no país. O Brasil também se aproximou de outros países que não conhecem a palavra democracia, como o caso do Irã. O Irã, que é acusado de financiar os piores grupos rebeldes lá no Oriente Médio, inclusive o Hamas. Fora que no regime do país, as mulheres praticamente não têm direito nenhum. E mais uma vez, o Lula voltou a se aproximar de Cuba. O governo brasileiro anunciou a doação de 125 toneladas de alimento para a ditadura cubana. Eu vou ser sincero aqui, eu não tenho nenhum tipo de problema com ajudar países que estão necessitados. Mas no ano passado, a ministra Marina Silva fez um discurso dizendo que no Brasil tinha 120 milhões de pessoas passando fome. Depois ela corrigiu e disse 30 milhões. Agora eu te pergunto, se no Brasil tem muita gente passando fome, será que a gente deveria estar doando comida para outros países? Na minha cabeça, para ajudar alguém, primeiro você precisa resolver o seu problema. Se no país tem 30 milhões de pessoas passando fome, como que você pode estar doando comida para outro país? E agora é onde vem um grande prejuízo para o Brasil como um todo no cenário mundial. Eu tô falando aqui, meu amigo, da corrupção. Agora em 2024 foi divulgado que o Brasil caiu 10 posições em um ranking que mede a percepção de corrupção. Entre 180 países analisados, o Brasil ficou na posição 104. Quando saiu esse resultado, o governo brasileiro ficou furioso. Isso porque agora no Brasil está acontecendo um esforço muito grande para emplacar uma narrativa que apaga tudo o que aconteceu no passado. Só que isso pode até funcionar aqui no Brasil, mas não vai funcionar para o cenário internacional. Nos últimos anos, pessoas envolvidas com corrupção tiveram seus processos anulados ou arquivados. E para piorar, até empresas que confessaram os seus crimes tiveram seus acordos suspensos. O STF, por meio do ministro Dias Toffoli, suspendeu o acordo de 10 bilhões da JIF. Essa decisão abriu as portas para outras empresas que tinham confessado e
fechado acordos bilionários. Tanto é que agora em 2024, o mesmo ministro suspendeu o acordo da Odebrecht de mais de 8 bilhões de reais. Imagina como que fica a imagem do Brasil no mundo com tudo isso acontecendo. Como que você acha que fica a cabeça do investidor estrangeiro quando ele começa a avaliar tudo isso que eu acabei de passar para você aqui no vídeo? Para você ter uma ideia, só em janeiro de 2024, o investidor estrangeiro retirou da bolsa quase 8 bilhões de reais. Agora me fala, você vê isso sendo debatido com frequência na mídia tradicional? E olha que interessante, mesmo com tudo isso acontecendo, o governo aproveitou o carnaval e encomendou uma pesquisa dizendo que 62% da população brasileira aprova o governo Lula. Só que, meu amigo, eu não costumo acreditar em pesquisa, por isso eu quero que você comente aqui. Você realmente aprova o governo Lula? Infelizmente, assuntos tão importantes como esse não são discutidos na mídia. Por isso, lembra de se inscrever no meu canal e ativa o sininho para você receber notificações e se manter sempre informado. Um abraço!